Bom, gente, então, hoje quem vai dar aula é a Ana Paula, nossa fellow 2, vai dar aula de mapeamento de retina. Tem mais gente entrando aqui, eu estou aceitando aqui o pessoal. E queria agradecer aí, Ana Paula, para compartilhar os seus conhecimentos valiosos com todo mundo. E pode começar, Ana Paula. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de mapeamento de retina. O mapeamento de retina é um exame que eu acho que ele poderia ser mais inserido na nossa prática clínica, no nosso dia a dia mesmo, porque é um exame que, através dele, a gente consegue ter melhores resultados, até resultados mesmo de procedimentos. Por exemplo, você faz uma FACO, né, uma fasectomia, você tem um resultado bom da fasectomia. Depois de 2 semanas, 3 semanas, o paciente tem um descolamento de retina, um exemplo, e você vai olhar, foi uma rotura que estava lá e passou despercebida, ou por não ter feito o mapeamento, ter sido solicitado, ou até pelo fato de não ter feito o mapeamento mesmo de periferia. Então, acho que seria um exame que poderia estar mais próximo da gente, mais no nosso dia a dia, mais rotineiro para a gente, que a gente teria como evitar mais iatrogenias. Então, só para a gente começar, é um resuminho, né, da história de como que isso tudo começou, mais ou menos por volta de 1851, 52, assim. Esse físico alemão, ele começou a estudar, né, a condensar várias placas de plástico e de acrílico mesmo, e começou a usar uma luz externa, que naquela época era uma vela, né? E começou a ver que ele conseguia ver alguma coisa dentro do olho do paciente. E por aí eles foram evoluindo, que aí começou a ter lentes acessórias, lentes côncavas acessórias, que acabavam corrigindo, né, o grau, a emetropia do paciente, do próprio examinador, colocaram um orifício central, e assim as coisas foram melhorando. Até que, através disso, um outro físico também, ele teve uma ideia de começar a montar mais ou menos o mesmo protótipo, só que com espelho. E aí foi quando surgiu o oftalmoscópio indireto. Só que aí eles também foram evoluindo, colocaram com espelho, depois eles colocaram prisma, até chegar na lente, que é a lente condensadora, que é a lente biconvexa. Mas só em 1947 mesmo que foi criado o oftalmoscópio indireto elétrico, que aí sim foi um marco, né, para a oftalmologia, porque através desse oftalmoscópio indireto elétrico e através de várias melhorias que foram criando ao longo do tempo, a gente consegue hoje ter até OBIs que são acoplados em smartphones, e com isso a gente consegue ter uma imagem do fundo de olho até melhor do que um oftalmoscópio direto. Então, as coisas foram melhorando muito. Aqui, só para a gente ver como é que era, né, que foi o primeiro oftalmoscópio, esse é um oftalmoscópio direto naquela época, tanto que isso aí foi melhorando ao longo do tempo. E para a gente começar mesmo, né, falando da importância da oftalmoscopia. Ela permite analisar todas as estruturas do fundo de olho, né, retina, nervo óptico, mácula, vítreo e suas afecções também. Permite diagnosticar e acompanhar a evolução de doenças sistêmicas, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão e as próprias doenças oftalmológicas mesmo. A oftalmoscopia, só para a gente não deixar tão solto, eu vou falar só um pouquinho da oftalmoscopia direta, não é aula, mas para a gente fazer uma comparação. A oftalmoscopia direta, ela tem vantagens, né? O manuseio é mais fácil, a imagem retiniana é aumentada muitas vezes, cerca de 500 e de 15 vezes, e a midríase, geralmente, a grande parte, né, das nossas avaliações, a midríase ela é dispensável. Já a desvantagem é que mesmo quando você faz a midríase ampla, você não vai visualizar bem as estruturas anteriores ao equador, tem baixa iluminação, a iluminação é fraca, não tem a noção de profundidade, que é tão importante, que é que a gente busca tanto no oftalmoscópio indireto, e são examinadas pequenas áreas de cada vez, e o seu campo visual é muito restrito também. Já a oftalmoscopia indireta, a gente também tem vantagens e desvantagens, né? As vantagens é que o feixe de luz ele pode penetrar em meios opacos.
Quando eu falo penetrar em meios opacos, não necessariamente você vai conseguir ver todo, né? Por exemplo, assim, se você tiver uma catarata branca, uma catarata densa, um leucoma, você não vai conseguir. Mas a grande maioria das cataratas, das opacidades mais leves, a gente consegue estar visualizando com oftalmoscópio indireto. Lógico, existem dificuldades, mas a gente consegue estar visualizando o fundo de olho com ele. Permite melhor visão geral da retina. Os erros refrativos do paciente e do examinador, eles não precisam ser corrigidos, né? Eles não interferem no exame. A gente tem a estereopsia, que seria a visão de profundidade, visão 3D, que é o que a gente tanto quer, né, para próximo da realidade. Tem maior facilidade para examinar crianças e pacientes pouco colaborativos, então, mesmo com essa dificuldade, ele ainda é mais fácil da gente estar avaliando. É um exame não invasivo, isso é muito bom, então é um exame não invasivo, o exame que você pode estar fazendo em consultório. A gente consegue também avaliar olhos com nistagmo, pode se acoplar o laser. A distância do paciente é bem melhor, porque você consegue ter uma distância maior para fazer um exame com mais segurança do paciente e pode ser usado também em centro cirúrgico, caso necessário. As desvantagens dele, que é um exame que dificulta, ele tem uma dificuldade de aprendizado, né? Então, tem uma dificuldade de aperfeiçoar a técnica. Você tem que estar treinando, porque qualquer alteração nos seus movimentos vai alterar bastante o tamanho e a clareza da imagem, porque a gente vai perceber que a gente controla muito o tamanho, a magnificação da imagem através do posicionamento da lente. Então, requer treino, não é de um dia para a noite que você vai conseguir fazer um mapeamento bem feito. A inversão da imagem, que é uma situação que cria uma certa confusão, eu vou explicar melhor mais para frente, mas que cria uma certa confusão no início. Não tem tanta magnificação. Então, aqui só coloquei para a gente comparar a oftalmoscopia indireta com a direta, que eu acho que vale a pena. Na questão das características, né? A magnificação, igual eu disse, a direta é bem maior, então são cerca de 15 vezes a mais que o indireto, né? Tem uma profundidade de campo, o indireto bem maior, uma profundidade de campo grande, tem um campo de visão também bom, a iluminação ela é muito mais forte, está presente a estereopsia, a distância de trabalho, como eu falei, né, a distância do examinador ao paciente também é uma distância mais segura e a gente consegue observar a periferia com muito mais fácil, né, de uma forma muito mais fácil a ser observada do que o direto. As indicações do mapeamento de retina, seria para todos os pacientes, né, bem dizer, para todo mundo, como um exame preventivo, rastreador e de acompanhamento. Para doenças sistêmicas, né, paciente que chega diabético, hipertenso, com baixas acuidades súbitas, míopes, automíopes, recém-nascidos prematuros, queixas de moscas volantes, que é tão comum, fotopsias, e a frequência que a gente vai indicar essa repetição do exame, isso vai depender da situação de cada paciente, do quadro clínico, e mesmo do oftalmologista, né? Que vai de oftalmologista também para oftalmologista, cada um tem uma conduta. Aqui são alguns materiais, né? Alguns instrumentos que são necessários para a gente realizar o exame. Então, aqui é uma lente asférica, uma lente de 20, que é uma lente que a gente mais usa, né, geralmente, que é mais corriqueira no nosso dia a dia. É uma lente de 20 dioptrias, é uma lente asférica, uma lente biconvexa. Aqui a posição do paciente, a gente pode fazer o mapeamento sentado ou deitado. A forma mais correta é deitado, principalmente para a gente que está começando, que não tem tanta experiência, então é uma forma mais... facilita, de certa forma, para a gente avaliar melhor a periferia. O uso de colírios, que são colírios midriáticos, colírios que vão fazer a dilatação pupilar, né, com o esfíncter da íris, para a gente conseguir ter uma boa entrada da luz e visualizar corretamente as estruturas. O OBI, o próprio capacete mesmo, com ajuste, você vai ajustar certinho, você vai ajustar foco, a sua DP, e bem acoplado na sua cabeça. E aqui é só para a gente já mostrar, ele já fazendo com a lente, mostrando o polo posterior. O uso das lentes, né? Que eu estava falando, a que a gente mais usa, geralmente, é a lente de 20 dioptrias, ela tem um campo de visão bom e ela tem uma magnificação da imagem de 3.13. O que é isso? Ela tem ela te dá bastante detalhe e te dá um campo menor de visão. Já essa que a gente usa mais, principalmente a gente lá na retina, é uma lente que ela vai te dar um campo de visão maior,
mas ela vai te dar uma magnificação menor. Então, ela não vai te dar tão bem os detalhes tão precisos, tão refinados, que eu quis dizer assim, de região macular. O ideal é que depois que a gente faça, né, mapeie, faça todo o exame completo, que geralmente a gente deixa o polo posterior por último, porque é o que mais vai causar desconforto ao paciente, a gente possa até colocar o paciente na lâmpada de fenda para a gente ver com mais fineza os detalhes. Essa lente é uma lente também biconvexa, né? Ela vem até com um halo mais prateadinho, que é o que ele vai ficar ele fica voltado para o paciente, porque a parte mais biconvexa tem que ser voltada para a gente, só para a gente se nortear. Então, é a que a gente mais usa. O ideal é a gente estar com as duas lentes, né? Porque a gente consegue ver detalhe e campo. Essa aqui é uma lente de 30 dioptrias, já não é tão usada, mas ela vai te dar um campo muito grande, um campo bom, e tem uma magnificação bem menor. A gente tem também uma lente de 5.5, que eu vi que é uma lente plus, uma mácula plus, que você vai conseguir ver muito detalhe com essa lente. Mas, assim, eu não conheço essa lente nunca consegui fazer exame com essa lente ainda, então não tem como estar falando, mas é uma lente para detalhe macular muito boa, ela te dá um zoom muito grande, né? Te ajuda muito. Aqui são os modelos de oftalmoscópio direto, né? O binocular, que é o que a gente utiliza, e o monocular só coloquei para a gente saber que existe, mas ele não é mais utilizado, já está ultrapassado, até mesmo porque a gente não tem com ele o que a gente tanto quer, que é essa visão, que é essa parte da estereopsia, né? Do fundo de olho ele já não te dá porque ele é monocular, então ele já não está sendo tão utilizado, já não é tão utilizado, então aqui o binocular. Os depressores, porque um mapeamento bem feito, né, na verdade, um mapeamento correto, a gente não pode deixar de falar que a gente precisa aprender a fazer a depressão escleral, que é onde você vai conseguir ver realmente a extrema periferia, a hora serrata, então você tem que estar lançando mão desses artifícios. O mais utilizado hoje em dia é esse aqui, que é o primeiro, e esse do dedalzinho aqui, ele também já não está mais sendo utilizado, então o que a gente mais utiliza é o primeiro. A técnica de dentação escleral é uma técnica que requer prática, mais prática ainda que o mapeamento normal, né? Que o mapeamento que a gente faz mais de dia a dia. Você tem que estar ajustando bem certinho. Primeira coisa, o acoplando certinho o capacete, então ajustando o instrumento, posicionar o paciente de forma correta. Tem que estar com um aparelho apropriado, que quando eu digo aparelho apropriado, para a gente não estar lançando mão de cotonete, nada disso, então tem que estar com o dentador certinho. E lembrar que quando a gente vai fazer a dentação nasal e temporal, o paciente pode ter algum desconforto maior por causa de carúncula e de tendões cantais também. Então, prestar atenção, ficar atento nisso. E essa técnica de dentação, você tem que lembrar que você vai ter que treinar, porque você vai estar com as suas duas mãos estão ocupadas, né? Porque uma vai estar com a lente, a outra está com o dentador. Então, você tem que posicionar bem o paciente e você tem que inclinar o seu corpo junto com a sua mão. Então, você tem que fazer como se fosse quase uma báscula para estar inclinando e conseguindo fazer o movimento, inclinar mesmo o tronco para estar vendo a extrema periferia. Aqui é só uma imagem de uma lesão, de uma periferia, que eu coloquei aqui para estar vendo o que a gente às vezes não vai visualizar se não tiver uma indentação, então vai passar muita coisa despercebida para a gente. A técnica do exame em si, né? A gente vai, então, pingando, primeira coisa, pingando o colírio no paciente, né? É um exame rápido, um exame que a gente não vai demorar muita coisa, mas no prazo de estar dilatando o paciente. Então, a gente vai proporcionar essa midríase ao paciente, pode ser com tropicamida ou com fenilefrina. É importante que eu acho também explicar ao paciente, né, a situação do exame, então, falando com o paciente em relação à questão da dilatação, do desconforto, e cada um responde de uma forma, tem uma suscetibilidade à droga, então, explicar mais ou menos a meia-vida da medicação, que esse paciente vai ficar dilatado, provavelmente 4 até 6 horas, está explicando a questão da fotofobia, do acompanhante, toda essa logística acho que deve ser deixado bem claro para o paciente. A gente então pode usar a tropicamida, que ele vai estar inibindo, né, a função dos parasimpático lítica, então ele vai agir bem no esfíncter da íris, ou a fenilefrina, ou os dois em conjunto também. Lembrar a questão do glaucoma, né, de ângulo estreito também, isso a gente tem que ficar atento para estar fazendo a dilatação.
O paciente, igual eu disse, sentado ou deitado, sempre está iniciando, se possível, pelo lado sadio do paciente, tá? Ele vai ter a lente inicialmente a 5 centímetros do olho, tendo a superfície, igual eu disse, mais convexa, vai ser voltada para o examinador. A gente deve segurar a lente, né? Segurar a lente com o polegar e o dedo indicador no plano da íris, perpendicular ao eixo do oftalmoscópio e do olho do examinador. É mais ou menos o que eu até tentei colocar aqui para a gente ver uma posição correta, que é isso aqui, como se o paciente estivesse deitado de decúbito dorsal e você estivesse olhando de cima do paciente. Então, a lente ela vai ter que ficar perpendicular e você vai estar inclinando o seu corpo e mexendo com a lente para você achar a posição. Uma posição correta do paciente estar deitado, igual eu disse, decúbito dorsal, ficar atento também, coisas que dificultam, que parecem ser rotineiras, bobas, mas que dificultam o nosso exame, seria o paciente fazendo uma hiperflexão cervical, uma hiperextensão, então ficar atento a isso, porque caso isso aconteça, ainda vai dificultar mais a visualização de periferia. Então, a primeira posição ali é a posição ideal, posição neutra, o paciente está realizando o exame. Ficar atento também à flexão à face do paciente, manter sempre a mandíbula do paciente certinha, alinhada. A análise da retina, né? Só para a gente entender mais ou menos o que a gente precisa entender, o que a gente procura, né? Conhecer o que a gente procura. Então, eu vou avaliar, seriam os 3 círculos concêntricos, que é o polo posterior, o ciclo médio, que é o equador e a hora serrata, e o círculo mais anterior ainda, né? Que seria a área anterior à hora serrata, que seria já na pars plana. Eu acho que meu mouse não está aparecendo. Não está. Então, só para a gente ver que isso aqui é o que a gente tem que buscar no fundo de olho do paciente quando a gente for fazer um mapeamento de retina com a indentação. São todas essas estruturas que a gente tem que avaliar. Aqui um corte sagital do olho, né? Só para entender também um pouquinho dessa anatomia, não ficar tão uma coisa que às vezes a gente fica um pouco perdido. A gente tem a face plana, que a gente vai conseguir ver, né? A hora serrata, aqueles processos denteados, a região equatorial, a média periferia e o polo posterior. Então, isso tem que ficar bem claro para a gente estar buscando isso na hora de estar fazendo a técnica, né? Lembrar aí da base vítrea, onde a gente vai ter o vítreo muito aderido, isso vai ser importante, porque tem algumas degenerações que vão aparecer nessa região. Aqui também, só para a gente guardar bem essa imagem, né, da hora serrata, dos processos denteados, do limite anterior da base do vítreo e do limite posterior também do vítreo. Aqui são algumas degenerações que eu já vou começar a falar, né? Por exemplo, aqui, algumas situações que já, não, na verdade, que já aparece, que pode causar danos, já, então a gente tem que ficar atento, por exemplo, para esse tuft retiniano aí, que é uma proliferação vítreo aí, com uma adesão retiniana, e que ele pode ser tracionado e alguma tração aí fazer uma rotura, né, bem na base do vítreo, e isso pode passar muito despercebido, igual eu disse, caso a gente não faça um mapeamento com indentação. Aí aqui só coloquei para fazer um exemplo, né, dessa situação, e aí quando a gente faz o OCT do paciente, não está muito legal a imagem, mas a gente já consegue ver o tuft e já consegue ver um descolamento neurosensorial no OCT. Principalmente aí na figura D, eu acho que a gente já consegue visualizar melhor. Então, vamos lá, o OBI, né, que então falando mais dele propriamente do aparelho, ele vai fornecer para a gente uma imagem real e invertida, e lateralmente reversa no fundo de olho. Resumindo o que eu disse das lentes, quanto maior a dioptria utilizada da lente, menor vai ser a magnificação, mas maior vai ser o campo visual. E uma coisa que é muito importante, na hora que a gente vai posicionar o paciente, você coloca o paciente em decúbito dorsal, você vai começar a técnica do exame, você vai pedir sempre o paciente para olhar para onde você quer examinar. Por quê? Porque isso gera isso a gente tem que entender o seguinte, por mais que a imagem seja invertida durante o exame, não é a imagem não é aonde que você está olhando que está inverso. O que é invertido é a lesão na lente. Então, por exemplo, eu peço meu paciente eu quero avaliar retina inferior. Então, eu vou pedir esse paciente para olhar inferior. Eu vou pedir ele para olhar em direção aos pés, às 6 horas. Lá eu vou estar vendo a minha retina inferior.
Se caso, vamos supor que tem uma rotura nessa retina inferior, se eu ver na minha lente essa rotura mais distante, na verdade, essa rotura ela está mais anterior para mim. Então, essa alteração é que a gente faz essa inversão é na lente, mas a gente vai estar vendo realmente a periferia inferior. Então, o que eu quero ver, aonde eu peço o paciente para olhar, é o que realmente eu quero ver e o que eu estou vendo. É real aquilo ali, eu só inverto a posição da degeneração ou da rotura na lente. E uma coisa que a gente faz para a gente se orientar é a questão que a gente divide em horários, né? Em setores. Então, assim, geralmente a gente começa fazendo inferior a 6 horas. Cada profissional vai pegar a sua técnica, mas assim, você não pode fugir, né, da teoria. Mas assim, eu começo já pedindo o paciente para olhar 6 horas, estou vendo retina inferior, e aí eu vou começar, aí eu faço a retina inferior, peço ele para olhar às 7 horas, às 9 horas, então ele já vai olhar temporal, depois eu faço às 11 horas, depois eu vejo retina totalmente superior às 12, e vou seguindo sentido horário. Então, os pontos básicos para você se localizar e não se perder, 6, 12, 9 e 3. E aí você vai fazendo entre esses horários, até mesmo para saber se você quer até procurar alguma coisa específica e na hora de você se orientar para passar o caso, para saber exatamente aonde está a situação. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ajuda e até mesmo para essa questão da inversão. Então, sempre para onde o paciente está olhando, você quer superior, você pede ele para olhar superior. Isso, quando a gente pede para ele olhar no polo posterior, quando você vai olhar polo posterior, você vai fazer posição primária do olhar. Na posição primária do olhar, você também vai inverter superior, inferior, nasal e temporal. Algumas degenerações, então, vou colocar alguns exemplos de situações, de coisas práticas que a gente vai encontrar com esse mapeamento. Então, a gente vai ter, né, algumas degenerações periféricas, a gente tem as degenerações intrarretinianas, que a gente tem várias, eu coloquei aqui algumas mais comuns, mais importantes, e talvez mais comuns que a gente encontra mais, né? A microcística típica, a microcistoide reticular, retinosquise senil, cisto na parte plana, eu vou falando cada uma delas aqui. Então, aqui as degenerações intrarretinianas, a microcística, as degenerações microcísticas, que são pequenas vesículazinhas, né, com líquidos, pequenos cistos mesmo com líquidos, bem na hora cerrada. Ela está mais frequente na periferia da retina e envolve mais a camada plexiforme externa, tá? É bem comum, a gente encontra bastante, ela é bem mais frequente do que a gente imagina. Então, aqui só para dar um exemplo dela ali, tá? As setas estão indicando, né, essa degeneração. A microcística com lesão dos folhetos, o que acontece? É quando a gente tem uma evolução da degeneração microcística e ela vai estar formando, essa degeneração, ela pode estar formando folhetos, e pode ter folhetos planos ou folhetos mais bolhosos, que eles seriam como se fosse a retinosquise, que a gente tem a retinosquise típica, que é a separação das camadas das camadas da retina, e a gente tem a retinosquise reticular, que vai ser a degeneração das camadas de fibras nervosas da retina. Então, a gente tem a plana, que vai ser a confluência desses cistos, e a outra que já vai ser a de forma bolhosa. Aqui só estou explicando a questão dos folhetos, né, da retinosquise, então, típica e a reticular. A retinosquise, geralmente a retinosquise senil, e ela vai ser pouco móvel, né? Geralmente ela é imóvel mesmo, e é como se fosse uma bolha que vai estar localizada na região temporal, no quadrante temporal inferior. Geralmente ela é bilateral e é simétrica. A gente vê bastante, tá? No mapeamento. Esses cistos de paz plana, que são encontrados em 5 a 10% da população, e são cistos, pequenas bolinhas mesmo, que são transparentes, estão localizadas na hora serrata. É como se fosse uma clivagem do epitélio pigmentado retiniano com o epitélio não pigmentado da paz plana. Agora, continuando, são várias degenerações, agora eu vou falar das degenerações vitro-retinianas, né? Que tem a látice, que é a degeneração empaliçada, é uma das mais comuns, se não for a degeneração retiniana mais comum.
a gente tem que pensar, sempre quando a gente pensa em míope, a gente pensa nela, mas não necessariamente também em pacientes míopes, essa degeneração pode acontecer em outros pacientes. Ela geralmente ela é bilateral também, e ela pode acometer geralmente no quadrante temporal superior, mas pode aparecer também em outras regiões. A da degeneração do rastro de lesma, que é aquela degeneração que ela vai ter acometimento de elementos neurais com elementos lipídicos também. Tem alguns autores que falam que ela é a percussora da látice, tá? Ela já tem que ser tratada, tá? Não dá para a gente não tratar essa degeneração, então tem que ser tratada profilaticamente também. A degeneração do tipo branco sem pressão e o branco com pressão também. O com pressão é benigno e ele muda de aspecto de acordo com a mudança da dentação. Já o branco sem pressão, não. Ele já se relaciona mais quando a gente já tem uma área mais esbranquiçada da retina também, mas mais quando a gente já tem alguma suspeita de tração vitreoretiniana, ele tem mais propensão a aumentar com a idade também. E ele acaba fazendo uma turvação da coroide. Aqui só para mostrar, né, ilustrar uma látice já pigmentada, mas mesmo assim circundada com laser, a gente faz uma área uma área como se fosse uma área de, de segurança, né? Uma margem de segurança, então a gente faz mais de uma linha de laser aí, pode até fazer, geralmente a gente faz 3, aqui não está tão bem definido, mas geralmente a gente circunda com 3 3 áreas de laser. Aqui já é uma outra látice, mas que ainda não está cercada, que ainda não está tratada. Mesma coisa aqui também, só para estar exemplificando, uma látice já toda certinha, já tratada, não pigmentada e não tratada também. Aqui foi o que eu falei, né, da degeneração do rastro de caracol, que dá esse aspecto como se a retina tivesse mais ondulada, ela tem que ser tratada, tá? O branco sem pressão, que eu disse, né, que o branco sem pressão, ele pode estar relacionado com o aumento da idade, com alguma área de tração vítrea, você nota que a coroide fica bem turva. Só para exemplificar, branco com pressão e branco sem pressão, branco com pressão, ele mudando de acordo com a dentação. Essas degenerações em flocos de neve são degenerações também periféricas, não tão comuns, que a gente não vai achar tanto. A degeneração pavimentosa, que é bem típica do míope, né? Que são degenerações, atrofia do tecido córeo-retiniano, geralmente é uma área de disco, está mais também na periferia. Como eu tenho essa degeneração, você consegue até visualizar os vasos da coroide também. Ela está diretamente relacionada com graus de miopia, igual eu disse, né? Geralmente é no quadrante temporal inferior também. Mas não necessariamente é só nesse quadrante, já pode estar aparecendo em outras áreas também da retinianas. Aqui só para estar mostrando a degeneração, eles até falam que são pedras de calçamento, que a gente vai estar encontrando. Pode falar, Rafa. Que eu vou ali, quando você já mudou, né? Mudou para degenerações agora córeo-retinianas. Então, isso, não falei, são lesões, né? que não interferem com o vítreo, então não tem chance de descolamento, porque está tudo ali embaixo no epitélio pigmentado. Show. Então, aí também são as lesões pigmentares, que são lesões que geralmente elas são encontradas mais no Equador, na região de média periferia. Muitas vezes elas são encontradas como um acaso, né? São lesões sem queixa, são hipertrofias de epitélio pigmentado retiniano. O que é importante a gente pensa quando encontrar uma lesão dessa, ficar atento, porque pode fazer um diagnóstico diferencial com um melanoma. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Mas, geralmente, você acha isso aí por um acaso no exame. Essa daí, que é a Bear Track, que é da síndrome das pegadinhas do urso, né? Que, geralmente, ela
ela vem associada com uma tríade, né, que é a polipose de cólon, mais alteração oral e dente e mais alterações oculares. Seria como se fosse uma hipertrofia mesmo do epitélio pigmentado retiniano. Na verdade, não é uma hipertrofia, uma disgenesia do epitélio pigmentado retiniano. As aderências vitreoretinianas paravasculares é que elas acompanham o trajeto do vaso, e nesse acompanhamento do trajeto do vaso, elas podem se juntar com outros vasos, e aí a gente tem risco de ter tração, de estar tendo tá puxando a retina, né, e de ter um descolamento regmatogênico aí, e além de tudo também, além de ter esse descolamento regmatogênico, de ter uma hemorragia vítrea, porque como está ao redor, né, acompanhando, está para os vasos, né, paravasculares, então também pode estar acontecendo essa hemorragia vítrea aí. Isso aí também eu não falei, mas a gente já está fazendo parte das degenerações vitreoretinianas. As roturas, né, as roturas elas são muito comuns também, a gente vê muito no dia a dia e muitas vezes passam despercebidas. Tem vários tipos de rotura, a gente tem roturas operculadas, né, que são essas aí que eu coloquei a setinha aí, que são elas bem redondinhas e que parece que tem tipo uma pelinha em cima, mas a gente tem roturas em ferradura, roturas em U, e tem roturas que são as que eu acho mais difíceis, que são aquelas roturas que parecem que são mais planas, que são difíceis mesmo de estar visualizando. Geralmente também estão mais periféricas, o que dificulta bastante. Aqui só para estar mostrando, né, vários tipos de rotura, elas presas quando dá atração, tem a rotura, igual eu disse ali, o opérculo, a pelinha da rotura, outro tipo de rotura, ela que já também cercada com laser, igual eu disse, com margem de proteção, né, então é importante sempre pensar que tem que marcar, tá, não adianta você estar fazendo, por mais que você saiba o que você está fazendo, mas se não está marcando, você tem que tentar marcar, aumentar esse laser, porque isso é importante a gente estar marcando, para a gente ter certeza também que a gente conseguiu tratar aquilo ali, né? Outro tipo de rotura. Aí aqui eu só aproveitei para colocar umas imagens que que são mais do nosso dia a dia, que a gente vai ver muito na prática, né? Aqui um descolamento de retina. Então, é uma coisa que a gente assusta no início, ainda mais quando a gente não está tão acostumada a estar fazendo mapeamento e tal, e a gente sempre tem medo, né, de vir um descolamento de retina. Então, aí está uma imagem que acho que para ninguém ter dúvida, uma imagem bem anteriorizada da retina, pálida. Aqui também é uma situação bem comum, que a gente pega muito, principalmente os pacientes automíopes mesmo, e a gente pega muito paciente de menos 20, menos 15, então você pode observar aí, né, essa área toda atrófica mesmo, de retina, com essa coreidose miópica, é um fundus miópico, um fundus que a gente vê muito, né, isso aí já é um fundus bem avançado mesmo, de um alto grau de miopia, provavelmente uma miopia com aspecto de miopia degenerativa. Um quadro de oclusão, que também é muito normal, a gente também pega bastante, então a gente consegue ver várias hemorragias intraretinianas, os vasos bastante tortuosos, a gente não está toda, né, a retina toda cometida, então provavelmente é um caso de uma oclusão de veia mesmo central da retina. Aqui, um quadro de retinopatia diabética não proliferativa, também mostrando exudatos duros, microneurismos, hemorragias, provavelmente o paciente tem um edema clinicamente significativo, muito, muito comum, isso a gente está pegando nesse paciente com esse tipo de fundo, né, de fundoscopia. E, geralmente já vem com pacientes com história de diabetes mais arrastado, sem tratamento clínico, então isso aí a gente pega muito, bastante comum. Aí aqui uma evolução triste da retinopatia diabética, né? Já é uma retinopatia diabética proliferativa, a gente já vê os neovasos, as hemorragias pré-retinianas, provavelmente uma área de tração aí teve um descolamento da retina. Só para mostrar como é que fica mais ou menos um fundo de olho que também a gente vê muito, né? Com uma panfotocoagulação, tratado com uma panfotocoagulação, então a gente tem esse aspecto na retina, tem as marcas mais pigmentadas, são marcas já de panfoto mais antigas, já estão mais cicatrizadas, e as mais recentes são essas marcas menos pigmentadas aí. Bem todo tratado, né? Você vê que tá
mesmo só região macular ali de disco sem a panfotocoagulação. Um buraco macular que também acaba que a gente acaba encontrando bastante. Aqui já está com o aspecto de um buraco mais antigo, você vê esses microcistos, o buraco, esse halo, né? Uma membrana neovascular, que também parece que tem uma membrana epirretiniana, que tem esse enrugamento, né, no feixe papilomacular aí, como se fosse um pregueamento, e a membrana neovascular também. Aqui coloquei, não ficou muito boa essa imagem, mas era só para mostrar que a gente encontra também essas rupturas, né, da membrana de Bru. Então, a gente vê as estrias angioides, que são essas proliferações, são esse aspecto radiado aí saindo do disco, esses Laker cracks que são comuns na miopia degenerativa. Tem a DMRI seca, a imagem dessas drusas, são drusas duras, moles, coalescentes. Coloquei já aqui embaixo uma DMRI já com uma atrofia geográfica, um fundus de novo de um alto míope bem com uma atrofia mesmo, você já está vendo uma atrofia retiniana, você já está vendo esclera praticamente ali mesmo, né? E uma distrofia, que é uma das distrofias mais comuns também, que é o Stargardt, que a gente encontra bastante, que tem aqueles os flags. Aqui só coloquei porque isso, quando eu comecei a ir lá no CEPOA, no Fellow, a gente encontrava muita gente, ficava um pouco perdida, que é a hialose esteroide, que não tem nada a ver com a questão, né, da retina em si, mas é que às vezes a gente depara na hora do mapeamento e a gente fica um pouco, encontra uma dificuldade para estar fazendo, mas isso aí são micropartículas que estão no vidro, por isso que eles se movimentam, geralmente é unilateral, relaciona-se com doenças sistêmicas, diabetes, ninguém sabe muito ao certo, e com olhos hipermétropes também. Aqui eu coloquei, porque eu aprendi um pouco assim, acho que para quem está começando é legal, esse esqueminha, né, é antigo, mas às vezes ajuda, se localiza, para quem é mais, né, tem mais dificuldade com localização, tipo. Então, assim, você vai pedir o paciente para estar deitado no decúbito dorsal e vai colocar uma folha, você já vai deixar tudo certinho, a folha impressa, e coloca uma folha no peito do paciente e você vai colocar ao contrário. Então, você pode reparar que no desenho, a imagem do 12, né, que seria a retina superior, ela está voltada para a retina inferior. Ela está voltada para baixo, o 6 está voltado para cima. Então, você vai fazer o contrário, por quê? Porque quando você for fazer o mapeamento, que você vê na lente do mapeamento, você vai desenhar ali, porque na hora que você virar a folha, você vai estar vendo certinho aonde está na localização certinha da retina. Então, se você vê uma imagem na lente, lá, né, na hora que você está fazendo o mapeamento, às 6 horas, você vai desenhar às 6 horas, quando você virar, vai estar às 12 horas em retina superior. Tá? Então, isso ajuda um pouquinho também. E só para a gente fazer isso, para a gente fazer esse desenho, a gente tem esse mapeamento de retina que tem um código universal de cores, né? A gente nem usa muito mais isso, mas é bom saber que existe, né? Então, a gente tem algumas cores que são típicas, por exemplo, o azul é a retina descolada, o vermelho secundado de azul são os buracos, as roturas, o verde é quando você tem muita opacidade de meios, o amarelo tem exudação córeo-retiniana. Então, eu coloquei aqui só para a gente ver. Lá, o azul tem um descolamento. Aquele vermelhinho que está circundado de azul são as roturas. Esse amarelo aqui tem os onde tem a exudação, né? E tem os vermelhinhos também dos microneurismas. Aqui outra área de descolamento de retina no quadrante nasal, com uma rotura em ferradura, está lá circundada de vermelhinho. Isso é só mesmo para quando se for desenhar, é uma linguagem universal. Quem pegar um mapeamento dessa forma desenhado, consegue mais ou menos identificar a situação. E, enfim, para terminar aí, é um outro fundo que a gente vê, às vezes, né, que é uma distrofia grave, geralmente bilateral, que é a retinose pigmentar, só para guardar aí essa tríade, que é o filamento de vasos, as espículas ósseas e a palidez de disco. No mais, é isso. Excelente, Ana, muito bom. Eu vi que você deu um upgrade na aula e esse upgrade, nossa, trouxe bastante informação legal, assim, parabéns, tá? A aula você falou de tudo e inclusive de coisas que há um tempo eu já não escutava, já não, né, relembrei muito.
Essa coloração aí, né? Dos meus tempos de fellow. Eu vou fazer uns comentários aqui, e aí depois, se alguém quiser, né, o Rafa, Jaqueline, se quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Primeiro, sobre a questão do oftalmoscópio indireto, realmente, assim, a gente usa muito pouco na oftalmologia, mas acho que o clínico ainda usa, né, um cardiologista, uma pessoa que trabalha em CTI, mas, assim, hoje, assim, eu vejo muito pouco a gente utilizar, né, realmente o indireto tem muitas vantagens, tá? O monocular, né, lá na clínica, a gente tinha uma tradição muito grande, o Dr. Elcio é uma pessoa que usa até hoje o monocular indireto, ele gosta, né, ele tem uma prática muito grande. Quando eu era residente, a gente ganhava uma lentezinha de 30, se não me engano, dioptrias, e a gente usava muito direto, todas aquelas baias. 13 dioptrias. Obrigado, Jaque. E 30 você não ganhava, não. Muito cara. E é de 13, exatamente. E assim, funciona muito bem, você consegue ver periferia, como um indireto também, só que você não tem a questão da binocularidade, né? E às vezes o foco de luz também é um pouco mais fraco, enfim. Mas assim, eu usei muito o indireto monocular, tenho até minha lente até hoje guardadinha. E o indireto realmente vale muito a pena, ele traz muitas vantagens assim para gente, na nossa prática, né? Mas realmente requer que a gente se esforce, tenha um treino, queira realmente aprender, né? Então eu tive muita dificuldade com o indireto no começo, enfim, achava que eu não ia conseguir nunca, mas todo dia eu pegava um paciente no final do ambulatório, deitava e usava o indireto. Então, só falando um pouquinho da técnica do indireto, que a Ana falou muito bem, o indireto, você tem todo um posicionamento que é importante, tá? Então, geralmente é uma cadeira que você tem que poder passar por trás do paciente, porque você tem que usar os dois lados do paciente, né? Então, se você for examinar, por exemplo, o olho esquerdo de 12 horas até as 6, temporal, você tem que estar do lado direito do paciente. E se você for examinar de 12 horas, mais ou menos, né? De 12 às 6 do lado nasal, você tem que estar do outro lado do paciente. Então, é muito importante o paciente estar deitado e que você possa transitar. Não adianta, por exemplo, a cadeira está encostada na parede. Você não vai conseguir fazer o outro lado do paciente porque tem a parede ali. Então, é importante essa optimização da sala, tá? E do lugar que você vai fazer, um lugar que você possa diminuir a luz, né? Paciente jovem tem muita sensibilidade à luz. E aí você faz o indireto, você tem que inclinar o corpo, não adianta querer fazer em pé indireto, que você não vai ver a periferia, ou você vai fazer uma indentação excessiva que vai causar dor no paciente, porque você está tentando trazer a retina para o centro né, do eixo visual ali da sua lente. Então, realmente, você tem, quem não deita o corpo, não vê a retina, não faz a técnica correta, tá? Então, realmente, você tem que inclinar o corpo nas posições que você for fazer, tá? E aquela coisa, se você está olhando mandou o paciente olhar para baixo, se você está apontando a sua luz para 6 horas, você está vendo 6 horas. Se você aponta para 3 horas, você está vendo 3 horas. Né? Como dizia o Dr. Sérgio Fernandes, né, um ex-professor nosso aí da clínica, a luz, ela não faz curva, né? Então, ela sempre vai reta. Então, você está apontando para onde ela vai. Tá? Ela vai estar iluminando aquele lugar que você está apontando. Na lente, a imagem é invertida. E isso aí é tipo dirigir. Depois que você acostuma a fazer o movimento da lente com o depressor, vira uma coisa medular, você já não pensa mais muito. Então, realmente treinar é importante, tá? É muito importante você fazer a periferia e deixar o polo posterior para o final, por causa senão o paciente não deixa você examinar, né? Quando o paciente olha para cima, você viu a periferia, né? Fez toda a periferia, no final, faz a periferia dos dois olhos, e aí no final você manda ele olhar para a luz e você vê, com a lente de 20, você consegue ter uma boa visão do polo posterior, mas no exame de mapeamento de retina, o ideal, se você quiser fazer um exame padrão, você vai fazer o indireto, e depois, se você achar alguma alteração na mácula ou a história clínica corroborar para isso, você vai na lâmpada de fenda e vai botar uma lente de 66, de 78, né, uma Raimé, enfim, tem várias lentes, vários modelos hoje, e aí você vai olhar o polo posterior à mácula com os detalhes que você precisa,
tá? A lente de 20 te dá uma boa visão geral, mas não é igual a biomicroscopia de fundo. As outras lentes, eu tenho, por exemplo, a coisa que eu gosto muito de trabalhar é assim. Existe a lente de 30, que a Ana Paula falou, que é uma lente muito usada para RHOPE, que é a retinopatia da prematuridade. Ela tem várias vantagens, né? Porque como você tem mais campo, você, numa olhada só, você já vê quase que a retina inteira da criança, né? E te dá um aumento menor, né? Então, assim, e outra coisa, a distância de trabalho é menor, então é uma lente que você tem que aproximar um pouquinho mais do olho da criança. Eu uso uma lente de 25, porque quando eu faço um mapeamento com uma lente de 25, como ela me dá mais campo, a passada que eu tenho que dar no olho é muito menor, porque ela me mostra mais coisa por posição, né? A área é muito maior. Então, eu costumo muito usar essa lente de 25 e dou uma examinada na retina, e se eu achar alguma coisa que eu queira ver com detalhe, eu puxo de 20 e vejo com a de 20, tá? Então, no caso, a 2.2 que eu uso hoje. Então, assim, você pode trabalhar com dois tipos de lente. Se você você tem um movimento grande de mapeamento de retina, você vai usar 10, 15 pacientes por dia, isso você ganha muito, né, na agilidade, você está vendo ali, deprimindo, você com algumas passadas na lente, você já consegue ver a retina inteira, e aí algum detalhe você vai ver com a de 20 ou coloca na biomicroscopia de fundo, na lâmpada de fenda, tá? Polo posterior você deixa para o final. O depressor, ele é importante, principalmente se o paciente tiver queixas de mosca volante, fotopsia, né? Se puder, eu deprimo todo mundo, porque isso me dá segurança no exame. Mas, obviamente, que essa questão de sala, de espaço, às vezes você não tem um local que o paciente possa deitar, você pode mapear o paciente sentado, por exemplo, um paciente que não tem queixa de mosca volante, fotopsia, um mapeamento com outras causas, você consegue mapear ele sentado, tranquilo, e não ter grandes problemas, tá? Mas, por exemplo, se você tiver que achar uma rotura para fazer um planejamento cirúrgico, você vai fazer uma retinopexia ou uma pneumática, você tem que achar a rotura, você tem que achar. Então, você vai estar com um depressor, porque se for uma coisa muito periférica, né, você acha, tá? Então, uma outra forma também que você pode fazer um mapeamento é com uma lente de 3 espelhos, tá? Você pode usar uma lente de 3 espelhos, ela tem uma lente de contato, a Ana Paula lembrou agora dessa lente, mas é uma lente que você consegue ver a periferia também, usando os 3 espelhos, né? Tem esse desconforto de você ter que encostar no paciente, enfim, mas você consegue achar as roturas usando os espelhos, também tem que ter uma certa prática, né? Porque você se localizar, girar a lente, o espelho, enfim. Essa prática de usar lente de 3 espelhos te ajuda muito a fazer laser, né? Porque com uma lente de 3 espelhos, você faz laser na toda a periferia, assim, não antigamente, mas um pouco tempo atrás, que não tinha algumas outras lentes que a gente tem hoje para laser. Quem tem experiência com lente de 3 espelhos faz uma fotocoagulação muito mais rápido enfim, super bem feita, porque tem prática com essa lente. Então, eu já não tenho tanta prática, porque quando eu comecei a fazer laser, já tinha essas outras lentes, super quad, enfim. Mas, assim, a lente de 3 espelhos é muito boa, funciona muito bem, tá? Tanto para laser periférico quanto para laser focal, tá? Porque o centro dela, ela dá uma boa magnificação, enfim. Quanto às degenerações, né, a degeneração microcística é a mais comum, tá? Ela é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes ela passa despercebida. Ela não tem que fazer muitas coisas. Dessas degenerações, a degeneração que você tem que considerar tratar é a látice, tá? E mesmo assim não é um consenso, assim, não é uma coisa que você você pode não tratar e não quer dizer que está errado. Eu acho que você tem que considerar muito o paciente, a idade do paciente, se o paciente tem sintomas, se ele tem DPV, se não tem, né? Se já teve algum outro problema no outro olho. Então, assim, eu acho que você tem que... Como é que vai ser o acompanhamento depois? Mas que dá vontade de tratar, dá, tá? A Snail Track, não necessariamente eu trato, né? Nenhuma outra quase que eu trato. A Atlatis é a geração que eu mais foco, assim, em tratar. Não sei se a Jaque tem alguma conduta diferente. O branco sem pressão,
também, você olha, é muito comum, né? Mas também você não precisa fazer nada. O tuft é uma lesão que eu fico de olho nela e dependendo, se eu achar que está tendo uma atração em cima dele, eu posso também tratar o tuft. Tá? Aquela lesãozinha que você mostrou muito bem. Acho que é isso, meus comentários. Jaque, Rafa, Giovana. Eu queria parabenizar a Ana. É um orgulho a Ana dar uma aula dessa tão bonita, tão completa, né? Eu só queria, complementando o que você falou, quer dizer, não é o mapeamento. Quando a gente fala em mapeamento, você pensa sempre no binocular, né? O Dr. Schepens, a grande diferença dele, que você falou da história de 1947, foi ele ter criado o oftalmoscópio binocular. E um outro sujeito, Ballantines, é que fez essa questão do desenho do fundo do olho. Mas uma coisa que eu acho que os residentes veem bastante eu fazendo, por uma questão de tempo e de preguiça, é fazer um mapeamento com uma lente panfundoscópica. Essas lentes, atualmente, elas têm um depressor escleral que você acopla na lente. Você pode fazer com a depressão escleral com essas lentes, mas, sem dúvida, o binocular é o padrão ouro para mapeamento. Eu queria falar um pouco sobre a fisiopatologia da látice, né? A látice corresponde ao final dos vasos, né, dos vasos retinianos, que eles ficam atróficos, né? Não se sabe exatamente por quê. E nesse momento de atrofia, quer dizer, ele vai rarefazendo tanto o epitélio pigmentar, que é vaso, não tem vaso ali, e a retina. Então, formam esses pequenos buracos atróficos, que é uma coisa também que às vezes a gente tem que observar nas degenerações, tem bastante buraco atrófico, e se tem vítreo aderido ali, às vezes o vítreo está aderido, está fazendo alguma atração, e como tem esse processo degenerativo, há uma migração de pigmento, por isso ela fica pretinha. Mas tem muitas degenerações que elas são branquinhas, exatamente ao início da degeneração látice. Eu também trato a degeneração látice quando a pessoa tem sintoma. Se não tiver sintoma, se for um achado, dependendo da idade também, eu não trato. Não costumo tratar, não. Mas eu acho que era só isso. E as degenerações císticas são as mais comuns, e os buracos atróficos nem sempre a gente trata. A gente tem que observar se a pessoa tiver sintoma, alguma coisa, então tratar. Eu acho que basicamente era isso mesmo. E parabéns. Obrigada. Ótimo, Jaque, obrigado. Só para, não sei se o pessoal sabe assim, mas por que a látice é perigosa, né? Isso é um ponto importante. Porque na degeneração látice, a retina ela é mais fina e o vítreo é mais aderido. Então, numa situação de descolamento do vítreo, que você tem uma movimentação do vítreo no olho maior, quando esse vítreo for descolar ali, ele vai tracionar uma área que é mais fina e que ele não vai soltar. Né? Então, assim, a chance de rasgar é feito para rasgar, vamos dizer assim. Né? Então, a chance do vítreo soltar de cima de uma látice é muito pequena e ela ali, a retina é mais fininha. Tá? Então, por isso... Na periferia, a retina é muito fina. Geralmente, essas rupturas ocorrem na periferia, porque a retina na periferia é mais fina. E o vítreo fica ali com efeito e ele entra por essa ruptura e aí descola a retina. É interessante. Mas no corte histológico da látice, você vê que você tem a retina saudável e quando você chega na látice ali está mais fino. Né? Então, é uma retina que ela é mais afinada do que uma retina da periferia saudável. Tá? Então, é uma lesão que, sabendo disso, você fala, putz, o paciente está com sintoma de DPV, né? Está descolando o vítreo, tem uma látice, se esse vítreo chegar ali e tracionar, a chance de rasgar enfim, é considerável, tá? Só que é uma lesão que tem muita
é muito prevalente na população, né? Então, e muita gente não tem descolamento, então isso não necessariamente vai acontecer, tá? Alguém tem mais algum comentário? Eu queria acrescentar só uma coisa, André, porque a Ana falou da aderência vítrea ali no vaso, né? E só na parte clínica o pessoal ficar atento, porque eu peguei nesse tempo aí do CEPA, eu peguei alguns casos e peguei um agora que a gente operou tem um tempo, que é um paciente que do nada tem uma hemorragia vítrea, e aí se eu ver o outro olho não tem nada, não tem uma retinopatia diabética, não tem uma justificativa para ter uma doença bilateral. E aí eu peguei várias condutas assim de fora que o pessoal fala, espera daqui a 30 dias absorve. E aí não, vamos fazer o quê? Vamos fazer um ultrassom, vamos tentar ver melhor essa retina, e quando você vê, às vezes tem uma ruptura que pegou um vaso. Então, e às vezes nem é um vaso, às vezes é só um capilar mesmo retiniano que rasgou, um rasgo grande, e tem uma hemorragia vítrea, e você não dá essa importância. Então, sempre que tiver hemorragia unilateral súbita, que você não justifique com uma retinopatia diabética proliferativa, sempre tem que procurar uma rotura, e se não tiver, pedir um ultrassom para avaliar periferia e procurar roturas retinianas, que foi o caso da Catalina, que a gente operou tem uns 3 meses. Ela veio comigo com um ultrassom já, aí eu pedi um novo ultrassom, porque não tinha, né, sendo guiado para isso, ela não queria fazer, ela fez, e veio 5 dias depois com um DR já. Então, sempre que tiver uma hemorragia súbita, suspeita de ruptura. Sempre. Exato. A causa mais comum de hemorragia vítrea na população é ruptura retiniana, exatamente porque rompe o vaso. Não estou falando de pessoas que têm comorbidades, mas, sem dúvida, a causa mais comum é a questão de prova, até isso. É ruptura retiniana. E existe até um trabalho que uma vez eu vim apresentando num congresso, não lembro agora, mas que eles pegaram os pacientes que tinham hemorragia vítrea unilateral, sem diabetes, né, sem outra doença, ou seja, o paciente que descola o vítreo, ele pode ter uma hemorragia. E quantos pacientes desses de hemorragia tem uma ruptura e quem não tem nada, né? Então, tem muitos pacientes que têm uma hemorragia por DPV e não tem ruptura. E às vezes é o que o Rafa falou, você pega ali um capilar superficial, só uma parte do folheto da retina, mas não rasga a retina. Ultrassom no vaso, sangra, mas não rasga. Por outro lado, a ruptura também pode rasgar, né? E principalmente aquela ruptura que é muito comum naquela bordinha no envesamento do vaso, na bifurcação do vaso. É comum de rasgar ali, né? Porque o vítreo tem uma aderência nos vasos maior do que na retina. Então, assim, paciente que não tem nenhuma doença, não tem diabetes, não tem nada, hemorragia unilateral, se você não conseguiu ver né, a retina toda por causa da hemorragia, vale fazer ultrassom para você ver se tem alguma ruptura ou não, e vale você acompanhar esse paciente para ver essa hemorragia sumir e você conseguir mapear tudo e ter certeza que não tem nenhuma ruptura. Tá? Então, essa é uma conduta que a gente tem, né, lá na clínica, né, de estar acompanhando esse sangue sumir. Às vezes o sangue perde a coloração, fica esbranquiçado, enfim, vai passando o tempo e aí você nem consegue ter essa dimensão, né, de toda a periferia, porque fica aquele acumulado ali. Mas a gente não deixa de estar acompanhando, não. Tá? Bom, Ana, parabéns. Sua aula foi muito boa mesmo. Foi muito, muito boa assistir essa aula e também é muito gratificante a gente ver você falar assim, a quantidade de pacientes que você vê com retinosquise, com alta miopia, né? Porque a gente realmente tem esse volume grande de pacientes, isso é um material muito bom para aprendizar, para vocês aprenderem e ter essa oportunidade de examinar esses pacientes todos. Então, assim, ver o desenvolvimento de vocês e poder você estar em contato com esses casos, e isso realmente, com certeza, você deve ter aprendido bastante esse tempo todo aí. Muita coisa, André. Nossos dias, né, nas quintas-feiras, a gente fazia, nossa, era muito rico, porque vinha tudo. Chegava cada coisa, assim, do básico mesmo, do dia a dia, mas também chegava muita coisa diferente. Então, é o volume, isso é o aprendizado mesmo, do dia a dia.
Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, parabéns. Boa noite. Obrigada, Jaque. Semana que Tchau. vem, Beijo. Tchau, tchau. antes sobre cenografia, aula imperdível, hein? Tchau, tchau. Parabéns, minha amiga, foi maravilhosa.